Você já se perguntou como a humanidade começou segundo a Bíblia? Hoje, vamos explorar um dos relatos mais conhecidos e importantes da Bíblia, a criação do homem. Segundo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele formou o homem de uma maneira única e especial. Se prepare para conhecer esse relato bíblico profundo e cheio de significados, que influencia a fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A criação do mundo. Antes de falarmos sobre a criação do homem, é importante entender o contexto da criação do mundo. O relato bíblico está nos primeiros capítulos de Gênesis, onde é descrito que, no início, Deus criou os céus e a terra. Isso aconteceu em um período de 6 dias. Cada dia da criação trouxe à existência algo diferente. No primeiro dia, Deus criou a luz e separou o dia da noite. No segundo dia, Ele criou o firmamento, separando as águas do céu. No terceiro dia, Deus fez a terra seca aparecer e criou as plantas. No quarto dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas para governarem o dia e a noite. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Depois de criar todos esses elementos, algo especial estava prestes a acontecer: a criação do homem. A criação do homem. Gênesis 1, 26, 27. O ponto mais marcante do relato bíblico é quando Deus decide criar o ser humano. No sexto dia, depois de criar os animais terrestres, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Aqui está um ponto crucial. Segundo a Bíblia, o homem não foi criado de forma aleatória, mas à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o ser humano foi dotado de características que o diferenciam de todas as outras criações. A capacidade de pensar, raciocinar, fazer escolhas morais e espirituais. Essa imagem de Deus reflete um ser que tem um propósito divino, dotado de alma e responsabilidade no mundo. Deus então cria o homem e a mulher. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Nesse ponto, a Bíblia destaca que homem e mulher foram igualmente criados à imagem de Deus, mostrando a importância e o valor de ambos os gêneros no plano divino. O detalhamento da criação. Gênesis 2, 7, 22. No capítulo 2 de Gênesis, temos um relato mais detalhado de como Deus formou o homem. De acordo com Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, vemos um momento extremamente significativo. Deus, de forma íntima e cuidadosa, molda o homem do pó da terra. Diferente dos outros seres, que foram criados pela palavra de Deus, o homem foi formado com um contato direto do Criador. Deus deu ao homem o fôlego da vida, o que o tornou um ser vivo, dotado de alma e vida espiritual. Depois de criar o homem, Deus o colocou no Jardim do Éden, um lugar paradisíaco, onde ele deveria cuidar da terra e dos animais. A criação da mulher. Em seguida, Deus percebeu que o homem estava só e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, 18. Assim, Deus fez o homem cair em sono profundo, retirou uma de suas costelas e com ela criou a mulher. Ela seria sua companheira e igual. O homem, ao vê-la, disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Gênesis 2, 23. Aqui vemos a criação do primeiro casal humano, mostrando que o relacionamento entre homem e mulher é parte do plano original de Deus para a humanidade. O propósito e a missão do homem. Após a criação do homem e da mulher, Deus deu a eles uma missão clara: sede fecundos e multiplicai-vos.
e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. O homem foi criado para cuidar do mundo, governar sobre os animais e multiplicar-se, enchendo a terra. Essa missão implica responsabilidade e liderança, não como tirano, mas como um administrador amoroso do que Deus havia criado. O livre-arbítrio e a queda do homem, um aspecto importante da criação do homem, segundo a Bíblia, é o livre-arbítrio. Deus deu ao homem a liberdade de fazer escolhas, inclusive a escolha de obedecer ou não aos seus mandamentos. No Jardim do Éden, Deus deu uma única proibição ao homem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16-17. No entanto, no capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher desobedecem a essa ordem, sendo tentados pela serpente e acabam comendo do fruto proibido. Isso é conhecido como a queda do homem. A partir desse momento, o pecado entrou no mundo e o homem foi expulso do Éden. A relação do homem com Deus foi rompida, trazendo sofrimento, morte e a necessidade de redenção, tema que permeia toda a Bíblia. A criação do homem e seu significado espiritual. O relato bíblico da criação do homem vai além de uma simples origem física. Ele fala sobre a relação íntima entre Deus e a humanidade, o propósito divino da nossa existência e a responsabilidade que temos em viver em harmonia com o mundo e uns com os outros. O homem, segundo a Bíblia, foi criado com um objetivo: viver em comunhão com o Criador e cuidar do mundo que Deus nos deu. Gostou de saber mais sobre a criação do homem segundo a Bíblia? Este é um tema central para milhões de pessoas ao redor do mundo, e entender essa história nos ajuda a refletir sobre nossa existência e propósito. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e deixar sua opinião nos comentários. Até a próxima!